Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Você já ouviu falar em indulgência gospel? Indulgências gospel? Vamos comentar um pouquinho? Sim, mas eu peço que antes, se você estiver pensando em se inscrever no canal, antes dê uma olhadinha aqui embaixo na descrição e assim tome a sua decisão com consciência, né? Então, indulgência. Indulgências era uma palavra usada para uma prática muito usada pela Igreja Católica naquele período ali da Idade Média, aquele negócio todo, antes da Reforma, né? Chamada Reforma Protestante, né? Que é um assunto que eu quero falar também um pouquinho nos próximos vídeos. Então, as indulgências nada mais era do que era um pagamento, era um imposto, né, que se pagava para poder pecar. Era exatamente isso, para poder pecar. Ou então, a Igreja Católica, né, os católicos não gostam de ouvir isso, mas está na história, não é que a gente está brigando com o católico, eu não brigo com ninguém, eu falo que é a verdade. Era um problema deles que hoje está na igreja evangélica. E é esse que é o motivo do vídeo. Então, veja só, a indulgência era o seguinte, vamos supor que o cara ele era um mulherengo danado, um adúltero, casado, né? E gostava das mulherzinhas na rua e tal, papapá. Coisa muito comum hoje, até entre os evangélicos. Ou você acha que não? Eu vejo isso direto. Mas veja só, então o cara tinha esse problema. Aí ele chegava na direção da igreja, pagava uma quantia, né, que era estipulada pela igreja, e pagando essa quantia, ele podia viver na fornicação e do adultério a vida toda, porque a salvação dele já estava paga, né? E as pessoas que eram muito ricas vão falar, não, eu quero pagar para pecar de todos os jeitos. Aí pagava, a igreja fazia pode pecar à vontade que já está salvo. Já pagou, já tem lugar no céu, está garantido. Essa é a essência da prática da indulgência. É exatamente, não é nada tirando, nem nada, não estou aumentando, nem tirando, não estou querendo briga, nem nada. Era exatamente isso. E essas indulgências foi a qual levou, né, Martinho Lutero a se revoltar contra a igreja e escrever lá, né, ou elaborar as 95 teses, né, de Martinho Lutero, que ficou conhecido na história. Então vamos lá. Passado disso, a Igreja Católica ela foi perdendo a sua força, por quê? Porque a Bíblia foi traduzida para o inglês, foi traduzida para o alemão, para o próprio Martinho Lutero, entendeu? E foi levada para outras pessoas, né? John Wycliffe, o conhecido João, tem até a doutrina aí, João Calvino, né? Levou para a Suíça, se eu não me engano. E a igreja, por não ter o controle da Bíblia, né? Não era mais a Bíblia em latim, né? A Vulgata de Jerônimo, de 405 depois de Cristo. E a igreja, então, as pessoas conhecendo a Bíblia, né? Esse era até uma própria frase, né, de William Tyndale, que ele vai falar assim, eu não lembro bem as palavras, mas alguém fez uma pergunta para ele, debochando, ele diz assim, ó, se Deus me ajudar e me poupar minha vida, eu vou fazer com que uma criança do campo entenda a Bíblia melhor do que você. Ou seja, ele fez uma versão simples, bem explicada, que hoje é uma das melhores versões que tem, de William Tyndale, que também é a própria versão hoje da Bíblia de Genebra. É a melhor Bíblia, entendeu? Vai passar de William Tyndale, vai passar da Bíblia Grande, né? William Tyndale não terminou a tradução de toda a Bíblia, e aí a Bíblia Grande terminou, e depois um comitê de várias pessoas fizeram uma das melhores versões da Bíblia, para mim a melhor versão, que é a Bíblia de Genebra. Então, a igreja perdendo o seu poder, aquele negócio todo, os evangélicos, né, com a reforma protestante, evangélicos começou a crescer de novo, já existia, o povo diz que não existia, mas existia.
estava aí escondidinho em algum lugar, mas a igreja evangélica começou a crescer, crescer, e chegou dos dias de hoje. E hoje as igrejas estão tendo indulgências também. As igrejas evangélicas, indulgência. Por exemplo, tem igreja que diz assim, se você der o dízimo e a oferta, e não ser pão duro com meu, você já está salvo. O que isso é? Indulgência. Aí eu dou meu dízimo, dou minha oferta, para mim para eu ficar mais seguro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar o dízimo em dobro e vou dar uma oferta bem maior. Aí o que vai acontecer? Eu já estou salvo, eu posso pecar à vontade, é uma indulgência. A doutrina do calvinismo, que eu acabei de falar de João Calvino, eu não sei se a interpretação é certa ou não, mas eles usam como a doutrina da predestinação, diz que você não precisa se preocupar em ficar lutando contra o pecado, porque no momento certo Deus vai te converter e vai te salvar. Isso é indulgência. Não é pago em dinheiro, mas é pago dentro da cabeça da pessoa. Tem igrejas que dizem que se você se consagrar toda semana, você vai ser salvo, porque o pecado não vai te dominar. Indulgências. E isso está hoje no povo gospel, vamos dizer assim, que o povo evangélico cristão em Cristo não entra nessa. As músicas evangélicas, elas na verdade são grandes indulgências. É só bênção, 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 milagre, 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 vitória, 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 mas não diz para quem é isso. E a pessoa só confia nessa indulgência. Você vai nas redes sociais, tem vários e vários versículos bonitos, fofinhos, que deixa a pessoa segura como se fosse salva, mas o pecado ela continua. Aqueles versículos faz ela entender que se ela não matar, não roubar, não atrapalhar a vida dos outros, ela está salva. Porque não fazendo o mal das pessoas é matar, roubar. O mal é pecar. Essa é a verdade. Mas esses versículos fofos, eles fazem com que a pessoa entenda que ela está sendo boa e ela está sendo salva. Esses versículos. Aí pega um pedacinho do versículo, mas não pega todo o capítulo. Sem indulgências. E as pessoas aceitam aquilo que ela vê e vai passar a acreditar naquilo e ela já acha que está salva. Sem indulgências gospel. As músicas, os cantores, hoje cantores gospel que surgem como formiga, hoje, antigamente eles precisavam de um contrato, de uma gravadora para poder surgir. Hoje nem tanto. Hoje a pessoa começa a fazer o sucesso nas redes sociais, aqui próprio no YouTube. A pessoa grava uma música, faz a letra lá, grava. Aí começa a ser compartilhado, quando vai ver, pum, explodiu. Já é um cantor gospel. Já é um vendedor de indulgência, porque a maioria está vendendo indulgência. Aí a pessoa escuta a música dele, consome a música dele e já está salva. E ele vai e ganha dinheiro com isso. Qual é a diferença? Hoje isso está na igreja. Pregadores garantindo salvação e bênção para quem não tem nem compromisso com Jesus. Não quer compromisso com Jesus. E como é que fica isso? Por exemplo, um tempo atrás, um rapaz estava aqui me pedindo oração. Várias pessoas pedindo oração. Eu sei da vida dele, eu sei do que ele gosta, eu sei que ele é um camarada da noite, eu sei que ele é um camarada que vive na prática sexual, normalmente não é casado, não tem compromisso com uma mulher, com uma esposa. Aí ele vem me pedir oração. Eu, como cristão, não vou enganá-lo e nem vou enganar a mim mesmo. Chamo ele e digo, olha, veja bem, orar por você não vai adiantar grandes coisas. Primeiro, que Deus só atende a oração do justo se a oração for justa. Então eu não posso pedir uma bênção para um pecador que não adianta. Isso é Bíblia, me mostra na Bíblia. Se orar para o pecador, ele vai receber milagre e bênção.
e não quer saber de Jesus, esse camarada que eu falo, eu conheço, ele fala, eu tenho que servir um dia esse negócio de Jesus aí, negócio de igreja. E vai ser quando? Ah, por enquanto não dá não, tá difícil. E eu vejo as fotos nas redes sociais, e roupinha dali, e o garrafão, o latão de cerveja, que aqui no Rio de Janeiro, né, a Antártica chama de BRT, né? Tem uma linha de ônibus aí da prefeitura. O BRT, o latão da Brahma, o baldão cheio de não sei o que, e a foto com o chopp. Eu não posso chegar e garantir alguma coisa para esse camarada. Vou falar, a única coisa que eu posso orar por você é que Deus continue a ter misericórdia de você e te dê tempo, para que um dia você decida por Cristo. Aí você já está abençoado. E aí você começa uma nova vida com Cristo. Pecador orando por pecador. Deus não tem compromisso com o pecador, são dois. Tanto com o que está falando, que está orando, que não terá a sua oração. Responde, Deus não ouve, Deus só não atende. Quanto para quem ele está pedindo. São duas pessoas que estão vivendo no erro. Ou você pediria dinheiro para alguém para você ajudar uma pessoa que é viciada em drogas e daria ela. É exatamente isso. Deus não vai abençoar ninguém para continuar no pecado. A bênção de Deus é para tirar o homem do pecado. E qual é a bênção de Deus? Jesus Cristo. A palavra e o Espírito Santo para acompanhar a igreja, aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Então, as indulgências estão aí. As igrejas estão vivendo cada vez mais nessa prática. A pessoa fala assim, pô, cara, tu só critica a igreja. Não é só criticar a igreja. As coisas boas da igreja todo mundo já conhece. Eu só estou aqui para apontar o erro de homens que se dizem cristãos. É isso que eu faço. Todos os profetas faziam isso. Jesus Cristo fazia isso. João Batista fez isso como ninguém. Os apóstolos todos fizeram isso. Todos. Os crentes de Bereia, que foram elogiados pelo apóstolo Paulo, faziam isso. Eles fiscalizavam o pregador. Fiscalizava na palavra, deixa eu ver se está certo aqui. Continua. Se não tiver, vai embora. Larga, você vai embora. Acabou. Fiscalizar. O meu objetivo é impedir que pessoas despreparadas, tanto cantores como pastores, como pessoas enganando a si mesmo, enganando pessoas, não consiga atrapalhar a salvação daqueles que realmente querem Deus. Essa é a minha luta. Eu não quero saber se eu for... Não quero. Meu problema é esse, porque eu tenho um trabalho terrível para ganhar uma alma para Cristo. Aí ele vai para uma igreja, chega lá, volta todo arrebentado e não quer mais saber do Evangelho. Por causa da igreja. Como é que a gente fica para isso? Aí chama a pessoa para conversar, você não quero saber disso. Fala mais nada disso comigo, pronto. Só se Deus tiver misericórdia, que a pessoa dessa vai voltar de novo. É esse o meu problema. Meu problema não é querer impedir que quem faz essas coisas, quem ensina esse tipo de coisa para a pessoa, não é de Deus. Mas como é que tu pode afirmar isso? Aqui. Procura aqui ver se pessoas que pregam essas coisas são de Deus. É outro evangelho. Outro evangelho. O apóstolo Paulo disse, aquele que vos ensinar. Pode ser até um anjo do céu que vos ensinar um outro evangelho, além daquele que nós ensinamos, seja anátema, ou seja maldito, quem ensina essas coisas que não está na Bíblia para a igreja é um proclamador de um evangelho maldito. E quem recebe esse evangelho no coração, seja por pregação, ou seja através de música, esses cantores sem vergonha que estão aí, estão recebendo o evangelho maldito. E quem recebe o evangelho maldito se torna uma pessoa maldita. Não sou eu que está falando, é a Bíblia. Quer ficar com raiva de mim? Problema seu. Eu prefiro que você leia a primeira Bíblia e depois
Você analisa o que eu falo, o que eu prego, o que eu digo nesse caso. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.